Estamos de volta com Na Levada do Samba. Chegou a hora de você ficar por dentro das notícias do mundo do samba. Na levada do samba eu vou alegrar seu coração. Na levada do samba eu vou te encher de emoção. Acadêmicos do Salgueiro, que optou pelo enredo A Ópera dos Malandros, sugerido pelos carnavalescos Renato e Márcia Lage, também já divulgou seu cronograma para o Carnaval de 2016. No próximo dia 4 de maio será a entrega da sinopse. Em 5 de julho, a entrega dos sambas enredo para a gravação na quadra da escola. E em 18 de julho será o início do concurso dos sambas enredo para o Carnaval de 2016. A grande final do concurso será no dia 11 de outubro de 2015. Novidades na Portela. Adriane Galisteu, que já foi rainha de bateria da escola, retorna à agremiação em 2016. A última passagem de Adriane Galisteu pela Marquês de Sapucaí foi em 2011, quando ela foi rainha de bateria da Unidos da Tijuca. Antes disso, ela brilhou à frente dos ritmistas da Portela em 2002 e 2003. Atualmente, quem reina na escola de Madureira é Patrícia Neri, que estreou no posto em 2013. A Unidos da Tijuca anunciou que não vai contratar um novo diretor de harmonia após a saída de Paulinho Haiti, que foi desligado por conta de compromissos profissionais. Quem vai assumir a função será o diretor de carnaval, Fernando Costa, que já atuou no cargo por 5 anos, entre 2009 e 2013. Sorte e sucesso para o Fernando e para a Unidos da Tijuca. O nosso giro de notícias fica por aqui. Semana que vem tem muito mais novidades para você aqui no Na Levada do Samba. Na levada do samba eu vou alegrar seu coração. Na levada do samba eu vou te encher de emoção. Na Levada do Samba, especial aniversário de Mira Presidente, do Cacique de Ramos. Você tá gostando? Compartilha a hashtag, espalha para todo mundo, curta a nossa fanpage e também curta todos os musicais que estão rolando por aqui. É Grupo Bom Gosto, Grupo Revelação, Anderson do Molejo, todo mundo fazendo a festa para você e para o Bira Presidente. Continua comigo. Um casal que é a cara do carnaval. Uma tem um sorriso que encanta a passarela. E ele é um homem forte. A sua força trouxe a Portela de volta para os seus áureos tempos. Então agora, Marcos Falcon, o nosso vice-presidente da Portela, e que tem um amor incondicional por essa águia. Tem que chegar mais perto, porque a gente fala assim, que a emoção começa a rolar solta, porque são campeões, são aguerridos. E aí, Portela na quadra do Cacique de Ramos, homenageando Vira Presidente. É uma honra poder estar aqui representando a família portelense. Essa pessoa tão fantástica, esse ser humano tão fantástico que é o Bira. Nós desejamos saúde, muitos anos de vida, muito sucesso. Bira é um exemplo. Bira, ele é realmente assim uma pessoa que você olha para ele e percebe a grandiosidade do ser humano. Nosso amor, nosso sentimento, nossa gratidão. Estivemos aqui quando através do Bira, nós conseguimos respaldo, conseguimos respeito, conseguimos portas abertas. O Bira realmente merece toda a nossa admiração. É verdade, ele merece 78 anos de vida e trazendo amigos, afiliados e muita gente importante para cá, para a quadra do Cacique de Ramos. Mas vamos falar um pouquinho de Portela, o que já temos para 2016. Olha, tenho certeza que a Portela está consciente que a responsabilidade só aumentou. E com certeza, com muito trabalho, com muita lealdade, com muito respeito à história do carnaval, à história da Portela, com muito respeito às co-irmãs, nós vamos trabalhar
vamos perseguir esse título tão almejado, tão sonhado pela Portela. E ele virá em breve. Passarinho pequeno voa alto, mas a águia está armando seu voo derradeiro. E aí vocês vão ter as emoções dos 21 campeonatos em um só. Mas, né, tem uma frase, Selminha tá acostumada, tá perto todo dia, mas tem uma frase que é colocada no seu Facebook, no Facebook da Portela, e que mostra toda a garra dessa família portelense. E eu gostaria que você a repetisse aqui para o público do Na Levada do Samba. Olha, a Portela, na verdade, graças a Deus, perdeu o medo de vencer. A Portela hoje acredita nessa possibilidade e tem se dedicado com muita fé, com muita força de vontade e, acima de tudo, cremos que quem ousa vence. É isso aí, quem ousa vence. Anota essa frase, gente, porque isso é um mantra. Agora, nós temos o nosso sorriso da avenida, que é afilhada. Eu fico meio enciumada, porque ela chama ele de pai, mas ele é um pai de verdade. E Selminha trouxe mais uma vez esse sorriso, essa alegria e a família agora para casa do Cacique de Ramos, a casa de Bira Presidente. Selminha, sua emoção em mais uma vez estar aqui. Cada vez que eu piso nesse solo sagrado, que é a terra do Cacique de Ramos, eu me sinto feliz, grata a Deus, porque era um sonho de menina, de adolescente, conhecer o Bira Presidente, conhecer o fundo de quintal e estar nesse solo sagrado e tê-lo como pai, né, hoje, fazer parte da família, ter todo o carinho que eu tenho dele, é muito gratificante, é um sonho, cada vez é um sonho que se repete. E a gente vê essa emoção nos olhos dela, né? Ela emociona todos nós e agora emocionada. Mas Selminha, agora falar com aquele saborzinho de campeonato. Como é que é viver em família, né? E participar das duas agremiações, porque você tá lá e tá cá o tempo todo, dando força, sendo madrinha da porta-bandeira Daniele, fazendo tanta coisa bonita no carnaval. Então, eu tô mais cá. Mas claro, eu sou beija-flor, eu amo a minha escola, estou muito feliz com o campeonato, acho que foi justíssimo, foi a escola que errou menos, sem dúvida nenhuma, mas se qual fosse o resultado eu respeitaria, porque sambista de verdade respeita uns aos outros. Mas estou muito feliz, assim, é um sonho, nossa, cada lugar que eu vou, as pessoas dizem parabéns pra você ir pra essa escola, pro Claudinho, pro Laíla, pro Neguinho, pra toda a sua comunidade, eu fico muito feliz mesmo, porque nós sabemos quanto foi importante esse título para nós de Nilópolis. Mas lá em casa tem respeito acima de tudo. Damos força para o outro, cuidamos um do outro emocionalmente, os nervos estão sempre aflorados, cada um torcendo pela sua escola, mas o que tem de mais importante realmente é o amor e o respeito. E a compreensão de saber que o tempo, em algum momento, é bem diminuído, é bem mais curto. Ficamos, às vezes, um pouco mais distante, mas sempre perto do coração. E é isso, ele está feliz comigo, eu estou feliz com ele, porque eu tenho orgulho dele danado. É um grande líder, é um grande gestor, é um homem honesto, um homem puro, que faz tudo com muito amor, então nos identificamos, porque eu também faço tudo por amor, sou porta-bandeira por amor, por vocação, não caí de paraquedas, então respeitem, porque tem muita poeira ainda para comer, muito chão para arriscar de poesia lá na Maquete de Sapucaí, junto com o meu Claudinho, que eu amo muito. Eu digo pra vocês, é isso que ela faz com a gente, é ela, Bira, todo mundo, Falco hoje, pela primeira vez no nosso programa, uma honra ter esse casal, que eu particularmente admiro e amo muito, e vocês com certeza estão muito felizes em ter esse momento, dividir esse momento comigo. Muito obrigada por fazer parte da minha família também, e agora segue o Na Levada do Samba, que tem muita música, muito som.
Voz Ativa toca em todas as feijoadas do Cacique de Ramos e, claro, não poderia ser diferente. Aniversário do Bira Presidente, teve Grupo Voz Ativa. E aí, como é que fica a emoção de tocar e cantar junto com o Almirzinho, com o pessoal do Revelação, com o pessoal do Bom Gosto, com o Anderson do Molejo e com o pessoal do Fundo de Quintal? Nada, pra gente sempre é um prazer poder estar participando de qualquer evento dentro do Cacique de Ramos, onde eu sempre fui fã do Cacique, do Fundo de Quintal, de todas as pessoas que você falou. Então, pra mim, é uma honra e um prazer poder participar sempre. E me sinto hoje, eu me sinto lisonjeado em poder pisar dentro da quadra do Cacique de Ramos. Porque eu sempre ouvi falar, meus pais, meus familiares, e hoje eu podendo participar, poder estar tocando, poder estar fazendo o que eu mais gosto, que é a música, que é o samba, dentro do Cacique de Ramos, que é a casa do samba. E aniversário de Bira Presidente, fica mais especial? Com certeza, Bira Presidente é referência no samba para todos. Não falo só de mim, do Grupo Voz Ativa, mas falo do Bom Gosto que passou aqui hoje, do Revelação e de outros também, até do Fundo de Quintal também. Ele é um representante que ele representa, na verdade, tudo pra gente dentro do samba. E a grande voz do Grupo Fundo de Quintal está ao meu lado. Daqui a pouquinho eles estarão no palco para encerrar essa festa linda de 78 anos do nosso querido Bira Presidente. Vindo agora de um show diretamente para essa festa. O Bira é a coisa mais engraçada que tem. Se for parar um tempinho para contar as histórias dele, vocês vão rir muito. Que ele tem muita história. Principalmente essa do aniversário dele, que é surpresa. Ele falou, vou fazer 78 anos, nós vamos fazer uma festa surpresa para mim, que todo ano fazem. Então, já deixou de ser surpresa, né? Isso é coisa do Bira, boa sorte. Grupo Fundo de Quintal vai encerrar a festa de Bira Presidente aqui no Cacique de Ramos, os 78 anos do líder da tribo. E ao meu lado, um dos grandes totens do Fundo de Quintal. Batera, é uma alegria muito grande ter você no Na Levada do Samba, poder mostrar para o público do Na Levada do Samba um dos ícones mais respeitados aí do mundo do samba de raiz e do carnaval também, porque você faz parte do Cacique de Ramos. Com certeza. É sempre um prazer, né? E 78 anos não é para qualquer um, né? Bira Presidente, tá aí, nosso irmão, nosso amigo. É um cara que dá lição de vida. O Bira é tudo. Ele representa muita coisa dentro da música popular brasileira. Dentro do Fundo de Quintal, com certeza. E, Bira, um beijo do Ademir Batera, seu irmãozão. Alô, meu parceiro, tamo juntos. Parabéns, mano, tudo de bom pra você, muita saúde. Para encerrar o Na Levada do Samba de hoje, você vai curtir agora o Grupo Fundo de Quintal. Afinal de contas, o aniversariante merece e é um dos integrantes deste grupo que é a voz do samba brasileiro. Curta isso e aproveite e continue com a programação da rede NGT.